Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Hoje eu vou compartilhar uma porção do alimento diário. Nós estamos nesta edição com o título As lições necessárias para a edificação da igreja. Estamos desfrutando da semana 4. Hoje eu vou compartilhar a porção da quinta-feira, que tem o título A primeira lição na edificação, a capacidade natural. Bom, a leitura de referência de hoje é 2 Coríntios 3, versículo 5, que é o seguinte: Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém. Graças ao Senhor por essa palavra, que essa semana tem tratado sobre as lições necessárias para a edificação da igreja, que é o tema dessa semana, E a leitura de hoje fala da primeira dessas lições, para a edificação da igreja, que é sobre a capacidade natural. Infelizmente, habita em nós, a nossa capacidade natural, e muitas vezes essa capacidade natural que vem da nossa alma, tem tanto o lado bom quanto o lado ruim da alma, E nós podemos ser enganados por nós mesmos pensando que o lado bom da alma não é tão ruim assim, na verdade, ele não é ruim, segundo o conceito humano. Mas uma lição importante é que ele não coopera para a edificação da igreja. Mesmo sendo algo bom, não vem do Espírito e, consequentemente, não edifica a igreja. É isso que é mostrado na leitura de hoje, principalmente. Então, nós precisamos, assim como o Senhor Jesus, tomar a cruz, fazer morrer a nossa própria vontade, fazer morrer o nosso ser natural, seja ele bom ou ruim, o lado bom ou ruim da alma, para que possamos ser úteis na edificação da igreja. E a Bíblia é maravilhosa porque nessa leitura de hoje trouxe dois exemplos, os dois deles, com Pedro, mostrando as experiências que Pedro teve com o Senhor Jesus e que o lado natural dele, apesar de ser bom, pelo menos na primeira situação ser algo bom, foi exposto. E com isso o Senhor Jesus mostrou que, na verdade, mesmo sendo às vezes uma intenção boa, ela não coopera para a edificação da igreja. É o que nós vemos em Mateus 16, dos versículos 21 a 23, em que o Senhor Jesus, ele pela primeira vez prediz, fala sobre a morte dele. E nessa situação ele fala que ele seria morto e ressuscitado no terceiro dia. No mesmo momento, Pedro, ele vem para reprovar o Senhor Jesus, de certa maneira repreender ele, falando: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Então nós vemos aqui, mas Pedro, ele não estava sendo mal, ele estava, na verdade, pedindo para o Senhor ter compaixão e ele não queria que o Senhor Jesus morresse. Era o lado bom da alma dele, mas era o ser natural. E repare que o Senhor faz o quê? Imediatamente, vai e fala, volta-se a Pedro e fala: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Olha que versículo rico que nós vemos aqui. Então, Jesus, ele fala: arreda, Satanás. Então, veja como que o lado bom da alma de Pedro, uma intenção boa de poupar o Senhor Jesus desse sofrimento, na verdade, por trás era o quê? Era Satanás usando a alma de Pedro, o lado bom da alma, ou seja, a capacidade humana, vamos dizer assim, de Pedro, para impedir Jesus de cumprir o seu propósito, ou seja, impedir de gerar a igreja. Então nós vemos como que, mesmo o lado bom da alma, pode vir a impedir a edificação da igreja. E depois, que o Senhor Jesus fala que tu és para mim pedra de tropeço, ele fala: porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Olha que rico isso aqui, Então nós vemos que a nossa capacidade humana, a nossa capacidade natural e a nossa alma, mesmo no lado bom da alma, não cogita das coisas de Deus. Portanto, ele é impossibilitado, ele não é capaz
de cooperar com a edificação da igreja, porque ele não cogita das coisas de Deus. Apenas o que vem do Espírito é capaz de cooperar com a edificação da igreja. Então, nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a cruz e fazer morrer, mesmo que seja esse lado bom da alma, como o de Pedro que se manifestou, porque ele, de maneira alguma, é capaz de edificar, de cooperar com a edificação da igreja. Amém, irmãos? Que o Senhor possa abençoar a quinta-feira dos irmãos. Jesus é o Senhor.